Ei, família Podchance, como é que vocês estão? Estamos felizes porque trazemos mais um episódio para vocês dessa grande série A Mesa. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Sem deixar ficar o nosso host de momento, Jaime Júnior, Aleluia! que sempre é acompanhado da Viviana Cláudia, mandando Amém. nossos cumprimentos para ela. Paz, Viviana. E hoje com o nosso convidado especial, Tiago Lawford. Aleluia! Pega essa chave! Com um grande tema para fecharmos a série, que tem sido uma bênção impactante. Espero que você tenha acompanhado desde o primeiro dia. E nós te convidamos hoje para assistir, para escutar e ser impactado, porque nós vamos falar do quê? Avivamento. O tema é este. O avivamento começa quando estamos assentados à mesa. Amém. Amém. Tiago, né? Primeiro agradecer a Deus pela tua vida, né? Por teres aceito neste convite, né? E para quem conhece Tiago, sabe que avivamento está na ponta da língua, grande comissão, são assuntos que se você anda com ele, você vai sempre receber. Pelo menos eu aprendi sobre grande comissão, essas coisas quando comecei a andar com ele, né? Tanto que eu digo ele que o meu chamado, né, de evangelista começou a queimar quando eu lhe conheci, né? Já lhe via nas redes sociais, então sempre quis mesmo fazer algo com ele, né? E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né, de teres feito parte disso, né? E eu creio que vem mais bênção, né? Para Deus, né? Para este tempo, né? E falando de avivamento, né? Que é o nosso último episódio desta série, o avivamento começa quando estamos assentados à mesa. Tiago, o que é avivamento? Para o pessoal que está em casa, talvez está a ouvir avivamento, mas não sabe o que é avivamento. O que é avivamento? E podes dar alguns exemplos de alguns avivamentos que houveram, né? Nesta nação, nos últimos tempos, no momento da história e tal. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelo convite. Aleluia. Agradeço a Deus também pelo convite. Amém. Chamo-me Tiago Lawford e espero que cada um de nós, né, seja edificado, né, porque a ideia da conversa, né, também não é somente estarmos aqui a conversar, fluir, mas é para que haja transformação, Exatamente. edificação, Isso. né? Amém? Amém. Então, em primeiro lugar, né, vou dizer que porque que eu gosto muito de falar sobre avivamento nesse caso, Uau. porque é uma coisa que Deus me revelou até antes da minha conversão, mas eu somente percebi depois da minha conversão que eu tinha algo inclinado para isso. Amém. Nesse caso, depois se tiver tempo, a gente vai conseguir falar um bocadinho sobre isso, né? glória. Mas o que seria avivamento? Existem vários conceitos, obviamente, né, sobre o que seria, quais são o que é que determina, o que é que influencia um avivamento, né? Mas tem coisas que a gente consegue enxergar através da palavra de Deus, que existe a vida e o fluir do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, o avivamento, né, tem a ver com trazer vida àquilo que está morto. Nesse caso, esse é que é o sentido literal nesse caso, né? Mas a palavra avivamento não se encontra na Bíblia, mas a gente encontra aviva-nos, né? Aviva. Então, apenas essa palavra é uma palavra derivada, análise em português, derivada por sufixação, né? Ok. Avivamento. Então, Ok. tem reavivar, dar vida ao que estava morto, depois mente, nesse caso. Amém? Então, o avivamento, o que seria? É uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo sobre a terra, no qual ele toca de forma individual Filho de Deus, a comunidade cristã, para depois tocar as pessoas lá fora. Então, o avivamento, onde é que ele começa? O avivamento ele começa com a igreja. Amém. O avivamento Amém. ele começa para os filhos de Deus, nesse caso. Então, aquilo que nós carregamos, ele é transmitido, obviamente, por uma unção específica do Espírito Santo, no qual ele capacita cada um de nós com um propósito específico, para depois se culminar lá fora. Amém? Por isso que quando nós temos a definição de igreja, eclesia, significa chamados, é assembleia sim, mas depois a gente consegue achar outra vertente que é chamados para fora. Amém. Só que quando você é chamado para fora, você não pode ir sem nada. Você precisa levar algo contigo. Amém. Você precisa levar o Espírito Santo. Amém. Amém? Então, avivamento é uma intervenção do Espírito Santo sobre a terra. Mas é uma intervenção, claro que tem de forma sim individual, a gente vai falar mais adiante, creio eu. E também tem de forma coletiva, mas é uma intervenção sobrenatural, não é o homem que faz. Não é ação, a força
do braço, nesse caso, mas é algo do Espírito Santo, num tempo específico também. Amém. Eu gostei quando tu disseste que avivamento ela é uma intervenção divina. Espírito Santo tocando no Filho de Deus, nós, claramente o Senhor precisa de nós para que esse avivamento aconteça, né, aqui na terra nesse caso. E onde há Espírito, há poder. Não é? Então, pode-se dizer que o avivamento ele é acompanhado de poder. Não é? Então, eu queria saber qual é a transformação, quando há poder também há transformação. Qual é a transformação que o avivamento traz na vida, né, dos filhos de Deus? Se eu sou impactado, se eu recebo o Espírito Santo, claramente eu recebo o poder, e fui influenciado a ser um evangelista. Qual é a transformação que isso traz na minha vida, na minha sociedade, no meio dos filhos de Deus? Amém, amém. Segura essa pergunta, por favor, porque eu tinha que dos exemplos, né? O primeiro exemplo a gente vê Israel. Amém. Pentecostes, Jerusalém. Amém. Né? Então, obviamente que depois, quando Jesus subiu, né? Jesus morreu, depois ele fez uma visitação durante a terra por 40 dias, depois ele subiu e depois de 10 dias o Espírito Santo desce, aquilo que nós sabemos de Atos 2, nesse caso, a gente vê em Atos 2. Então, nós vemos isso que acontece, esse avivamento, essa intervenção do Espírito Santo, mas isso é algo que antecedeu esse avivamento. Obviamente que Jesus veio, morreu por nossos pecados, ele fez muita coisa, ressuscitou e tudo mais, mas depois Jesus tinha que ir para o Pai e dar continuidade ao ministério do Espírito Santo. Melhor, o Espírito Santo tinha que ser, Jesus ia atuar através do Espírito Santo, nesse caso. Eu queria entrar nesses ministérios, mas vamos. Então, o Espírito Santo, ao longo da história que nós podemos verificar, né, a intervenção do Espírito Santo, existem várias, mas nós vemos que, em primeiro lugar, o que antecede isso é o despertar dos santos. Então, aquilo que nós vimos ontem, nesse caso, né? Que não há nada que Deus faça sem antes ele comunicar aos seus servos, a saber, os profetas. Né? Então, o que acontece quando Deus quer fazer alguma coisa sobre a geração ou sobre uma área específica, um território, seja o que for, Deus ele sempre dá uma revelação. Deus comunica. Para quê? Para que os seus filhos eles venham. Obviamente Deus não vai fazer alguma coisa sem você saber, entre aspas, né? Porque Deus ele quer incluir, na verdade já te incluiu no plano, você tem que se dispor, tem que se disponibilizar. Então, Deus ele revela. Então, ao despertar dos santos, os santos filhos de Deus eles se posicionam. E depois, o que acontece? Através do despertar dos santos, posicionamento e tudo mais, há uma colheita de almas. Então, depois quando há colheita de almas, isso é uma transformação social ou reforma social. Não pode haver avivamento sem combinar com alguma transformação em alguma esfera ou nas esferas da sociedade. É sobre essa transformação que eu quero saber. Amém. Então, o que acontece de forma particular, obviamente que a vida é mudada. Existe uma fome e sede por querer conhecer mais a Jesus. Ok? Há uma grande diferença entre impacto e transformação. Quando você se depara com o Espírito Santo, realmente existe um impacto. Impacto tem a ver com colisão. São dois sentidos. Não é o mesmo sentido. Porque a gente está numa posição, mas o Espírito Santo tem intervenção, ele colide conosco. Mas não é uma colisão violenta. É uma colisão de amor para gerar transformação. Percebe? Então, onde há esse impacto, quando você permite para que não somente haja impacto, existe transformação. Então, há mudança de natureza. A pessoa começa a ter fome por Jesus, fome pela palavra, fome de querer viver aquilo que Deus tem para a vida dela e muito mais. A pessoa, ela tem a mente transformada. A gente vê que aquela forma da pessoa, por exemplo, comigo, né? Eu digo, obviamente, o pessoal, obviamente, em casa, quando na época da pandemia, 2020 e tudo mais, mas onde eu comecei a querer conhecer mais as coisas de Jesus. Eu dizia, Jesus, me coloca com pessoas que te conhecem. Eu já não quero, não tenho como andar com as pessoas que não te conhecem. Eu preciso andar com pessoas que são cheias do Espírito Santo. Aleluia. Foi aí depois, eu conheci o Adilson Pedro, conheci o Lucien, comecei a andar com essas pessoas também. E eu estava sendo discipulado com alguém que estava em tete. Eu estava sendo discipulado segunda, quarta, sexta-feira. Todas as semanas. Desde abril que foi minha conversão,
Até o próximo ano. Disciplado, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta. Eu não tinha amigo. A pessoa estava discipulada. Só é que se converteu. E era meu amigo de infância. Entende? Então, eu comecei a ter essa fome insaciável, porque Deus ele gera essa fome insaciável em nós. Então, isso é uma mudança radical na vida dessa pessoa. A pessoa já não é mesmo. A mudança de mente, transformação, a forma como ela enxerga as coisas já não é mesmo. A forma como ela se posiciona já não é mesmo. Então, isso é uma transformação de dentro para fora. Uau. Amém. Aleluia. Depois vou dar exemplo de outros acontecimentos que aconteceram. Amém. Quando desenrolamos a conversa. Amém. Nós vemos em Lucas 24:32, né, que a Bíblia nos conta da história dos discípulos que caminhavam, dos discípulos no caminho de Emaús, né? E vemos que eles caminhavam com Jesus, mas eles não reconheciam Jesus. Eles só foram reconhecer Jesus ao partir do pão, ou seja, na ceia. É que eles conheceram Jesus, que verdadeiramente Jesus estava ali com eles, caminhava com eles, mas eles caminhavam com Jesus, falavam de Jesus, mas não reconheciam Jesus naquele momento. Amém? Então, eu quero saber qual é a importância de nós termos revelação das coisas de Deus, de termos revelação da palavra de Deus na nossa caminhada cristã, porque é muito importante com que os filhos de Deus, eles tenham a revelação de quem é Deus e daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, qual é a importância de nós termos revelação, primeiro, da palavra de Deus, né? Porque é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos direciona, é a palavra que revela o nosso propósito, né? Então, qual é a importância de nós termos a revelação, né, da palavra de Deus e daquilo que o Senhor preparou para nós? Amém. Amém. Uma coisa muito incrível que obviamente que é sobre Jesus e obviamente também sobre o seu pai, né? Ambos eram carpinteiros, tanto José tanto Jesus. E Jesus, uma coisa, o carpinteiro ele faz mesa. O carpinteiro ele faz mesas e Jesus ele gostava de se assentar com as pessoas. Jesus ele gostava de sentar com pessoas, por isso é que chamava de comerão, beberão. Porque Jesus sabia que quando estamos na mesa há que gerar. Mesa. Há compartilhar de histórias, há compartilhar de vidas, há amor, há vida. Então, quando nós nos assentamos à mesa com Cristo, existe revelação. Mas uma coisa muito interessante, antes de chegar aí na questão de assentar-se à mesa, Jesus disse que todo aquele que crer em mim, dentro de si fluirão rios de águas vivas. Existem rios de águas vivas em cada filho de Jesus, em cada filho de Deus, nesse caso. No entanto, onde é que nascem os rios normalmente? Nos montes, nas montanhas. Então, o que Jesus fazia? Jesus, ele ia para o monte orar. Só que nós agora já não temos taxativamente essa figura de nós precisamos ir ao monte como acontecia no Antigo Testamento. Então, nós agora, para o rio de águas vivas fluir, rio normalmente nasce nos montes. Nós vamos ao monte. Porque quando você está a subir, aponta para o lugar de revelação. Mas quando você está a descer, você está para um lugar para mostrar o conhecido. Então você sobe para a revelação, você desce para a demonstração daquilo que é conhecido. Percebes? Então, Jesus, o que ele mostra-nos? Agora o monte é o nosso secreto. É o nosso lugar com Jesus. É a nossa intimidade. Quando orares, quando orares, fecha a porta do teu quarto, Mateus 6,6. Teu pai que te ouve vai te recompensar. Então, quando a gente tem esse lugar de intimidade com Jesus, existe revelação. E revelação significa o quê? Quando nós vemos em Apocalipse, retirar o véu. Em deixa escrito Revelation. Então, obviamente que não é o véu sobre lei. Mas o que Deus está nos a mostrar? Porque aqui também, Apocalipse é Novo Testamento. Como é que ele remover o véu? Se já foi Jesus, já conheciam Jesus e tudo mais. Mas o que significa? Significa que Deus está nos a mostrar algo sobre Ele mesmo, que na verdade sempre esteve lá, mas somente nós é que estamos a mudar a nossa forma de enxergar. Então a revelação sobre Jesus é de forma progressiva. Então é por isso que é necessidade da gente sempre sentar-se à mesa com Jesus. Amém? No nosso mata-bicho, no nosso pequeno almoço, estamos a lavar a roupa, estamos a limpar o chão, estamos a engomar, estamos a ir para a faculdade, a ir para o trabalho. Esse é o assentar-se à mesa com Jesus. Amém? E uma coisa, eu sei que temos pouco tempo, mas quando Jesus te convida a sentar com Ele está a dizer o que é, filho, esteja na mesma posição que eu estou. Nós aqui estamos sentados. O que significa que existe um nivelamento.
Então nós estamos no mesmo lugar e nós temos o mesmo nível de olhar, nós temos o mesmo nível de contato. Amém? E quanto mais próximos nós estivermos, quando estamos sentados na mesa, maior é o nível de Revelações. Estamos Aleluia. a ser grandemente abençoados aqui sentados à mesa, como ele Exatamente. disse, ao mesmo nível. E acreditamos de nível, exatamente. E acreditamos que você deste lado também está sendo abençoado, por isso que nós pedimos para que continue aí. Pega continue a caderno. assistir, pega um caderno, faz as Pega anotações. Sim, seja humilde o suficiente para compartilhar. Permita que quando as pessoas sejam abençoadas. Já ouvimos pregar sobre avivamento, por isso que nós te convidamos para cá estar. E nas outras vezes tu foste mais ao fundo, falaste de reforma. Que avivamento é acompanhado de reforma. E hoje, se calhar, por pouco tempo que temos, não dá para falar das épocas e as reformas que aconteceram em cada época, citando os avivalistas. Mas nós queríamos colocar isso na nossa atualidade de hoje. Saber, assim, especificamente, de uma forma mais clara e explicada, em que áreas da nossa sociedade, nós como jovens, nós estamos dispostos a sermos usados por Deus, a sermos impactados, a sermos esses avivalistas, em que áreas da nossa sociedade o Senhor quer que nós... O Senhor quer que Ele... Que nos influencia. Que nos influencie, né? Isso. Amém. Quando tu lês a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o cristão tem sempre alguma coisa para fazer. Jesus disse: pode dar de comer aos pobres, vestir os nus, visitar os prisioneiros. Não é nada, você não tem como dizer, você lê, principalmente no Novo Testamento, não tem como você ler e dizer, aqui, acho que Deus me convida para uma posição de estar de braços cruzados. Não existe. Não existe nesse caso. Então, sempre existe alguma coisa que a gente tem que fazer como cristãos e também, obviamente, como seres humanos, nesse caso. No entanto, falando especificamente, né, de um ponto muito interessante que eu cheguei a estudar nesse caso, né, que são as 7 esferas da sociedade, nesse caso, que tem muito impacto ou são as principais bases da nossa sociedade. Né? O falecido Loren Cunningham, que faleceu a semana passada, nesse caso, né, foi um missionário que, o único missionário até então que já viajou para todas as nações do mundo, nesse caso, para pregar o evangelho. E o Bill Bright, ou Bill Wright, não sei qual é o apelido dele, mas eles sentaram juntos, eles fizeram um estudo. O que eles pensaram? Eles pensaram, ok, quais são as 7 esferas principais da sociedade, nesse caso? Onde, se a sociedade, se uma esfera é abalada, as outras são, consequentemente, também influenciadas nesse caso. Então, eles viram a política, a economia, a família, a religião, artes, entretenimento e falta um que eu estou mais esquecendo que é muito importante, mas vou me lembrar. Eu falei de economia? Falei de economia. Falta mais um que é muito importante, ciência. Na atualidade, nesse caso. Então, essas 7 esferas, Deus nos convida de forma específica também para nós influenciarmos. Obviamente que Deus não é uma caixa. Mas você, na verdade, você pode influenciar teu vizinho. Você pode influenciar teu bairro, tua faculdade. Então, Deus também, obviamente, né, através dos cursos que nós fazemos, nós somos um canal de influência, nesse caso. Por exemplo, quem está a fazer a questão de direito, por exemplo, depois que se tornar juiz, seja o que for, ele naquele lugar onde ele está, ele vai ter que manifestar a justiça. Só que ele, ao manifestar a justiça, ele vai ter que manifestar, obviamente, a questão de direitos, a questão de posicionamento, a questão de as coisas serem bem alinhadas. Ele tem que se posicionar contra a corrupção e não estar a favor da corrupção. Então, nessas coisas, existe sempre um respaldo bíblico, no qual a gente vê vários homens de Deus que se posicionaram. Por exemplo, Daniel se posicionou diante, ele estava na Babilônia. José, a gente já nem fala. Então, José foi um grande homem de Deus também, que mesmo diante daquelas adversidades, ele foi altamente promovido a ser governador do Egito durante muito tempo, até a sua morte nesse caso. E ele chegou a influenciar naquele lugar, mesmo sabendo que os egípcios tinham algumas culturas diferentes, até em questão de, obviamente, questões religiosas, mas ele acabou influenciando. Então, com aquilo que nós carregamos, Deus nos chama sempre a influenciar, mas a gente influencia não com a nossa visão, a gente influencia com a visão de Deus, porque antes da influência existe uma visão. O que sustenta a influência é a visão.
Porque muitas vezes, se a gente não tem a visão, a gente só caminha com influência, a gente começa a fazer muitas coisas, a gente se perde no meio do caminho. Então a visão é o que te sustenta. Percebes? Então, sei que temos pouco tempo, mas uma coisa muito interessante, eu sei que temos muito pouco tempo. Irmão, mas, o que Deus faz? Sabes o que Deus nos dá? Uma visão. Porque a visão que Deus nos dá mostra que nós somos totalmente dependentes dele. Deus vai te dar alguma coisa que você vai saber que, mano, aqui não são as minhas mídias sociais, não é o meu dinheiro, não é a minha fama, não é o que eu tenho. Deus vai te dar uma visão onde você vai ter que dizer, mano, Filipenses 4:13, posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Você vai ter que se posicionar como Paulo, né, que nos versículos que ele falou anteriormente. Se eu quero passar por pobreza, se eu quero passar por riqueza, se eu quero me faltar alguma coisa, sei o que não tenho o que comer. Mas porque você tem uma visão que foi bem sustentada, que Deus te deu, você consegue permanecer num lugar que você tem aquela visão. Aqui, José, Deus lhe deu somente, Deus falou com ele somente 2 vezes através do sonho. Pelo que lembro na Bíblia. Deus revela a José, primeiro. José conta quem? Os seus irmãos, depois conta os seus pais. Percebes? Então, depois ele caminha com aquilo durante anos, e apenas quando ele tem 35 anos é que ele se torna governador. Então passou muito tempo, a gente carregou aquela visão e só depois veio a influência. Enquanto está a visão, Deus nos sustenta, Deus nos molda, Deus nos transforma para que quando chegar o momento exato de influência, a gente se posicione e a gente influencie da forma correta, mediante a vontade de Deus. Amém. Aleluia. Uau, glória a Deus. Algo que falaste, né, que me impactou, né, que sustenta, né, a influência é a visão, né, e algo que eu tenho meditado ultimamente é que todo cristão ele carrega um poder de influência, né. Todo lugar onde Deus nos coloca é sempre um lugar propício, né, para nós lançarmos a semente do Evangelho, né. E falando disso, né, nós sabemos que todo avivamento gera barulho, mas nem todo barulho é avivamento. Qual é a diferença de uma experiência com o Espírito Santo e avivamento, né? Por vezes podemos confundir isso, tipo uma experiência com o Espírito Santo e avivamento. Então, qual é a diferença disso, de eu ter uma experiência com o Espírito Santo e eu ser literalmente avivado, né? Como é que o avivamento é acompanhado? Ele acompanha a transformação, ele acompanha o quê? Podes aprofundar mais isso? Amém, amém. Aleluia. Tanto, obviamente também é uma experiência com o Espírito Santo, nesse caso, né? Mas o que acontece é que há algumas coisas que a gente pode fazer que apenas é uma experiência com Jesus e se trata somente eu e ele. Oi Jesus, estou lá no quarto, estou a orar, sinto a forte presença de Deus, posso sentir, posso não sentir, tanto faz, mas Deus habita dentro de mim, desde o momento que eu tenho Jesus. Né? Tem coisas que é apenas eu e Deus. E também, obviamente, através do avivamento também pode ser eu e Deus. Nesse caso. Não tem nenhum problema. Mas tem outras coisas que Deus vai tipo, mostrar, você ler a palavra e tudo mais. Que são coisas que têm a ver com intimidade, com relação em conhecer a Jesus, nesse caso. Né? Mas, onde existe algo muito específico sobre o avivamento, é que eu digo, tem que terminar lá fora. Deus ele não vai te fazer com que você seja um obeso espiritual. Você somente quer engordar e ficar sentado. Comer e continuar sentado. Quer ser barriga. Não. Então, essa é uma necessidade, né? De nós sabemos que isso tem que culminar lá fora. Amém. Então, e uma coisa muito interessante, Isaías 61. O que Jesus disse? Jesus disse assim. Aliás, o que Isaías disse, depois Jesus vai recitar lá em Lucas, nesse caso. O que Jesus disse? Vamos para o Novo Testamento. Diz assim, Jesus está recitado na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas, proclamar libertação aos cativos e tudo mais. O Espírito Santo é para ti. Tu recebeste o Espírito Santo vive dentro de ti. Mas a unção não é para ti. Quando eu digo não é para ti, estou a dizer o quê? Entre aspas, não terminei. Amém. Então, quando Jesus diz assim, me ungiu para, a palavra está apontada para quê? Para a finalidade. It means que tem um propósito específico através da unção. Então, quando Deus te capacita, quando Deus te chama a fazer alguma coisa, isso sim, a unção que vai te acompanhar para algo específico. Por isso que é muito importante a gente orar, porque quando a gente quer
por exemplo, essa questão de unção, não vamos entrar aí, né? Mas a gente tem que saber porque que o Senhor está a ungir por algo e qual é o propósito. Ok. E muitas vezes, antes de Deus já até te ungir, ele até te revela, pode te revelar. A mesma coisa aconteceu com Davi, nesse caso. Mas ele já tinha um chamado de ser rei, mas depois somente ele foi ungido, obviamente, depois e tudo mais, mas depois chegou um time que ele sentou-se na cadeira, se não foi no trono, nesse caso, se não só falhar a ordem, nesse caso. Então, Deus sempre vai te revelar alguma coisa sobre um propósito específico, ou uma unção também específica. Amém. Eu gosto muito de dizer, assim, todo o propósito pela qual nós existimos e fomos criados, independentemente do nosso chamado específico, é para a salvação de almas. Amém. Amém. Então você não vai salvar almas dentro de casa, né? Yeah. Você tem que ir. E este para, ID. né, que estava aqui a falar de Lucas, para, o ID, né? Assim, exemplo prático agora. Eu quero ser esse canal de avivamento, minha nação, não vamos falar, mas minha nação. Como é que eu, como filho de Deus, depois até conhecer já meu chamado, o Espírito Santo mora em mim, eu já fluo, já sirvo na igreja local e tal, mas qual deve ser o meu posicionamento para eu ser esse canal de avivamento em minha nação? Colocar-se na brecha. Simples e prático. Colocar-se na brecha. Descanse. É colocar-se na brecha. A gente às vezes até confunde que o avivamento é uma coisa de muita multidão. Claramente que o avivamento também tem suas consequências. Pode ser um pequeno grupo, pode ser um pequeno grupo. Se eu puder, está acontecendo um avivamento na minha casa, não vai deixar de ser um avivamento. Não vai deixar de ser. Então não tem nada a ver com o número. Porque o mais importante não é o número das pessoas alcançadas, mas como Deus trabalha com cada uma das pessoas que foram atingidas. É que isso é bom e importante porque eu acho que as pessoas ali que estão nos assistindo agora, e como eu não vou mentir, eu tinha esta mentalidade que avivamento era relacionado a um grande mover, não só do Espírito Santo, porque sempre quando ele move realmente é grande e impactante, mas de pessoas, uma enchente de pessoas, tenho que entrar para a história, ou o mover tem que entrar para a história, então não tem nada a ver com um movimento específico, grande, em termos de quantidade. O número, porque, mano, uma coisa que eu vou dizer, se a gente se move pelo número, se a gente não tiver aquele número, a gente precisa. Ok. Porque o mais importante não é o número, é Cristo. Amém. Cristo é o centro de todos os avivamentos. Amém. Cristo é o centro de tudo. Se a gente se preocupa com o número, mano, a gente vai falhar na história. Então a gente precisa, em primeiro lugar, se disponibilizar. Senhor, eis-me aqui. Minha oração que eu faço sempre, eu convido a cada um de vocês também a fazer essa tipo de oração. É: Senhor, aquilo que o Senhor está a fazer nesta terra, não me coloca de fora. Yes, Lord. Não me coloca de fora. Mano, Deus nos colocou neste tempo para algo específico. Amém. Eu sempre oro, Deus não me coloca de fora. Porque eu estava a pensar ontem, Deus me prometeu muitas coisas que Ele ia fazer através da minha vida. Não sei o quê. Eu me pergunto, como é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Depois eu tenho que lembrar na minha cabeça, não, relaxa, descansa. Nesse caso. Então, a gente, mano, tem que se colocar na brecha. A gente tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você começa a ser um canal, mano. É que a gente sempre fala, para uma promessa existe sempre um processo. Para você caminhar em direção ao teu destino profético, ao destino profético que Deus colocou na tua vida. Então você tem, mano, não há crescimento no conforto. Então, para haver crescimento, tem que haver um desconforto. Então Deus vai te colocar numa posição de desconforto. Porque o conforto o que é? É o que minha carne quer. O meu espírito humano quer chegar a dizer, Senhor, sai, vai. O meu espírito está a dizer, o meu espírito tem essa vontade. Pero melhor falando, tem essa vontade. Tem a vontade de querer fazer, obviamente, as coisas que são de Deus. Nesse caso. Então a gente tem que se colocar na brecha e dizer, Senhor, ok, eu vou. Se for na minha igreja local, vou servir. Lá vai acontecer alguma coisa. Se o Senhor me mandou para as ruas, lá também irei. Se o Senhor me mandou para não sei onde, lá irei. Se o Senhor me mandou para Iraque, para Paquistão, lá onde tem guerras, eu irei. Meu irmão, é aquilo que eu sempre falo com o Jaime. Tem uma parte que a Bíblia diz assim, acho que lá em Salmo diz assim. E os rios passam, e esses rios irão passar, não sei qual é o versículo, mas diz assim, que esses rios irão passar por lugares de sequidão. Meu irmão,
Se você tem rios de águas vivas que fluem em ti, isso é para passar em lugares, em caminhos que não há vida. Exatamente. Por isso é que é chamado rios de águas vivas. Para que lugares onde estão em sequidão, possa passar a água. Nós, por exemplo, quando assistimos Bonecos Animais, tem aquele episódio de que um tipo malvado fez alguma coisa, depois o sítio ficou off, ficou, sei lá, sem vida, as plantas morreram, não sei o que, mas apenas quando vê uma transformação, uma salvação, a gente vê o quê? Aquelas flores brotando, os rios passando a brilhar, vamos usar com isso, porque há vida. Amém? Então Deus nos leva para esse lugar de sequidão, mano. Se você. Paulo teve uma visão, saindo um bocadinho da pergunta, mas assim estamos com um pouco de tempo. Paulo teve uma visão muito incrível. Às vezes a gente tem que entrar no mergulhar um bocadinho nas personagens bíblicas. O que acontece? Paulo já sabia desde o princípio que Deus, o Espírito Santo já havia falado com ele, né? Como ele diz. O Espírito já me revelou que eu estarei de prisões, cadeias, estarei diante de governantes. Por quê? Mano, se é para ver conversão de governantes, Deus vai te colocar. É o óbvio. Deus vai te colocar diante de governantes. Se é para ver conversão de soldados, Deus vai te colocar diante de quê? De soldados. Ainda você tem que estar preso. Se é para converter aqueles tipos que estavam lá nas cavernas, nas prisões, naqueles times que cheiravam a esterco. A esterco. Mano, aqueles tipos comiam mal, água insalubre. Mano, eu vou para lá. Essa foi a visão da apóstolo Paulo. Eu vou para lá, porque é lá onde eu vou anunciar o Evangelho. A carta a Filipenses diz, os estudiosos dizem que é uma das cartas como a que transmite maior alegria do apóstolo Paulo. Nesse caso. Mas ele estava na cadeia. Não é o ambiente que te influencia, é você que influencia. Uau, para fechar, né? Eu fechar com isso também. Quero que tu tragas uma reflexão, né? Em Levítico 6,13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E existe uma responsabilidade em nós, né? De manter o fogo do Espírito Santo aceso em nós, né? E não deixar ele se apagar. Eu quero que tu fales um bocadinho, né? Sobre, ou desses uma reflexão sobre a importância de nós colocarmos lenha sempre, colocarmos lenha todos os dias no altar que é o nosso coração, que é o altar do Senhor, né? E qual é a responsabilidade de nós não deixarmos com que o fogo do Espírito Santo se apague em nós? Amém. Uma coisa muito interessante é que, obviamente, o fogo vem de Deus. Amém. O fogo é de Deus. Você não pode criar seu próprio fogo. Isso não vai acontecer, né? Mas Deus te dá a possibilidade de tu pegares na lenha e colocares dentro. Isso, mano, mostra o lugar de dependência. É exatamente por isso, lugar de dependência. Deus, ainda que eu não seja capaz de trazer o fogo, e na verdade eu não sou capaz de trazer o fogo, estão aqui as minhas lenhas. Estão aqui as minhas lenhas. Deixa aqui. Eu não tenho muito para dar, mas estão aqui as minhas lenhas. Ainda que elas estejam assim descascadas, ainda que eu tenho aqui essas folhas secas, ainda que, Senhor. E onde você coloca a lenha à disposição, automaticamente está revelado ao teu coração. Por isso que o altar, agora no Testamento, é o nosso coração. E lá Deus coloca o fogo. Agora, o que seria? Para quem está perguntando, o que é isso com de lenha? Eu estou falando o que é isso com de lenha? Eu estou pensando, eu vou tentar cheirar fumo aqui. É roupa. Mas, lenha está bom para quê? Para a prática de disciplinas espirituais. Amém? Jejum, oração, meditação na palavra de Deus, louvor, adoração, todas essas coisas. É a nossa lenha. A fome que nós temos por Deus é a nossa lenha. Senhor, receba a minha adoração com um perfume agradável. Não será aquele fumo que a gente pensa, aquele fumo que a gente cheira, passa, não sei o que, não. É um perfume que agrada a Deus. Então, essa é a importância de nós sempre colocarmos a lenha. E a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, essa era a função do sacerdote. O sacerdote é que tinha que levar continuamente a lenha. Tinham que vigiar toda hora. No tempo. Tinham que vigiar, controlar sempre, sem cessar. Amém? Então, essa é a importância sempre de nós levarmos a lenha. Tem algo muito específico que você tem que falar, mas deixa eu lembrar. Não sei o que é, mas Glória a Deus. Glória a Deus. É incrível como Deus trabalha, é incrível como Deus tem trabalhado nas nossas vidas, tem falado conosco como
como hosts da série A Mesa, nem episódio de contar testemunho, acreditamos que vai haver. Outros foram só para contar testemunho como fomos tão impactados com esta série e estarmos assentados à mesa, compartilhamos esse momento e Jesus está aqui. Né? Ele que é a vida, Ele que fluiu dentro de nós, Ele que trouxe esse momento incrível. E nós poderíamos ficar aqui 1 hora de tempo, 2 horas, uma vigília. Vocês já assistiram, porque eu sei que assim como eu estou com sede, tu também estás com sede. Exatamente. E Ele promete águas para aquele todo que tem sede. Então, se você quer mais, já acreditamos que possa ter sido somente uma temporada, mas se você quer mais, eu peço que compartilhe muito, que comente muito. Comente aí embaixo, segunda temporada. Sim, comente muito e não deixe de compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém. Nas palavras do Tiago, avivamento não é agitação de pessoas, quantidade de pessoas. Avivamento é mover e gerar vidas. Nas palavras do Tiago, não se deixa influenciar pelo ambiente, influencie o ambiente. Nós estamos muito gratos por te receber. Eu falo em nome de toda a PodChance, falo em nome da série A Mesa e por finalizar, fechar esta temporada, Deus seja louvado através da tua vida, Deus abençoe o teu ministério e Deus continue falando na sua vida para impactar essa nação, além dessa nação, que te levante como um grande avivalista nessa nação. Nós queremos ver-te mais vezes aqui e é isso, meu outro. Amém, Tiago. Como eu disse, né, no início, é uma bênção poder fazer parte disso contigo, né? Meu líder, meu amigo. Então, eu agradeço muito a Deus pela tua vida, né? E que venham mais experiências, venham mais projetos, né? Que o Senhor vai nos colocar, né? E o Senhor vai alinhar as nossas vidas, né? Para viver esse grande mover de Deus. E como o Tiago disse, a nossa oração tem que ser: Senhor, não me deixe ficar de fora daquilo que o Senhor está a fazer neste tempo, nesta nação e nessa geração. Amém? Então, terminamos com esta série A Mesa e quem quer ver a segunda temporada, comenta aí embaixo a segunda temporada, amém? Amém. Então, aleluia. Tiago, deixa uma breves palavras, exatamente. Sim. Breves palavras, breves, sim. Aquilo que depois eu me lembrei, né, o que tinha falado, né? Existe um banquete. Amém. A gente falou sentados à mesa. Nós vimos que Jesus fez muita coisa enquanto estávamos sentados à mesa com pessoas, a ceia, muita coisa nesse caso. Mas existem também as bodas do Cordeiro. Existe o banquete com Jesus. Será? Próxima série, será? Banquete! Então, mas enquanto esse banquete não vem, enquanto ele não vem, que a gente, né, venha ter essa mesa espiritual com Jesus. Amém. Que é o nosso lugar secreto. Amém. Amém? Então seja abençoado e que venhas de fato, né, viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E que, amém, se não assiste os próximos, não assiste os episódios anteriores, vai assistir, depois vem assistir este. Bora lá assistir tudo para compreender tudo isso. Amém? Então, thank you so much. Te amo muito. That's it, pessoal. That's it. Aleluia!